Bom, então nós já temos aqui a nossa index, né? Onde nós vamos listar os clientes cadastrados no banco de dados, ok? Vamos voltar ao Sublime Text. E aqui dentro da pasta CRUD, vamos criar mais um arquivo. Vou apertar um Ctrl S para salvar. E nós vamos salvar como adicionar.php. Beleza? Nesse arquivo, nós vamos criar o formulário para adicionar clientes. Então, vamos voltar aqui na index. Vou apertar um Ctrl A. Ele vai selecionar o código inteiro. Vou apertar um Ctrl C para copiar. E vou colar aqui em adicionar.php. Então, vou alterar o título. Vou colocar assim, novo cliente. E é claro que a gente vai remover essa tabela. Vou remover esse link e esse BR também, tá? Então, aqui dentro dessa div, nós vamos criar o nosso formulário. Beleza? Vamos criar mais uma div, que é a div input field, para manter aquela estrutura do Materialize, tá? A largura em colunas, vou colocar um S12 e vou fechar essa div. Dentro da div input field, nós criamos um input do tipo text, name, vou colocar nome. E vamos atribuir um ID também, que vai ser ID nome, tá? E aqui embaixo do input, nós vamos criar um label. Vamos atribuir um for, e aqui vamos colocar o ID do input, que é nome. Beleza? Então, se a gente abrir aqui no navegador, o arquivo adicionar.php, olha só, nós já temos aqui o título, o novo cliente, e o input. Beleza? Então, vou copiar esse input field, e vamos alterar aqui as informações, tá? Então, nós temos nome, sobrenome, e-mail, né? E por fim, idade. Então vamos adicionar aqui o name, lembrando que você deve colocar o name corretamente, tá? Porque quando a gente for pegar os dados do formulário, nós vamos pegar esses dados pelo name, beleza? A gente atribuiu um ID aqui para adicionar esse label, certo? Para ele dar esse efeito aqui, quando a gente clica no formulário, o nome vai lá para cima. Tá? Que é uma estrutura do Materialize, certo? Então, só está faltando o botão. Então, aqui embaixo, após o input field, vou adicionar um botão. Começou a cair uma chuva aqui. Type submit. A gente precisa atribuir uma classe, né? A classe btn. E aqui eu vou colocar, ó, cadastrar. Então, nosso formulário já está pronto. Atualizando aqui o navegador, já temos todos os campos, nome, sobrenome, e-mail, e-mail e idade. Ok. Eu vou adicionar mais um botão, após o cadastrar, que vai ser o lista. Lista de clientes, tá? Que ele vai retornar para index. Vou alterar a cor na classe, vou colocar aqui um green. Beleza. Então ele vai ter esse botão aqui para cadastrar e aquele para retornar para a lista de clientes, que vai ser a nossa index. Então, com essas duas páginas já dá para a gente começar a colocar a mão na massa, tá? Dentro da pasta PHP Action, nós vamos criar o primeiro arquivo, que vai ser o nosso DB Connect. A gente precisa ter uma conexão com o banco de dados. Então, vou adicionar aqui um comentário. Conexão com banco de dados. Então, vamos informar os dados do nosso servidor, tá? Então, o nosso server name é localhost, username, root, o password
é vazio, tá? Não tem senha. E o nome do nosso banco de dados, db name, que é CRUD, certo? Se você alterou o nome do banco de dados, não se esqueça de alterar aqui também, tá? Então aqui embaixo vamos criar a variável connect, para abrir a conexão, vai ser igual, e vamos utilizar a função mysqli connect. Lembrando que mysqli não é mysql query, tá? O mysqli é uma evolução do MySQL. Então algumas pessoas podem se perguntar, poxa, por que você está usando MySQLi ao invés de PDO? É simples, o MySQLi ele tem suporte à programação procedural, que é a que nós estamos trabalhando nesse curso. E o PDO é orientado a objetos, então eu não gosto de misturar as coisas. É claro que no curso de PHP orientado a objetos nós vamos utilizar o PDO, que inclusive tem suporte para outros bancos de dados, ao contrário do MySQLi, que só tem suporte ao MySQL, tá? Mas o MySQLi também é seguro, não tem problema nenhum. Então vamos passar aqui os dados, o server name, que são os parâmetros para a gente fazer a conexão através dessa função, certo? Que é o server name, o username, o password e o dbname. Então vamos verificar se houve algum erro. Então, ó, se mysqli connect error, dois pontos, ou seja, se houver um erro, porque quando a gente utiliza um se, isso quer dizer que essa condição é verdadeira, tá? Então, se essa condição for verdadeira, ou seja, se tiver um erro, nós vamos exibir esse erro. Erro na conexão. Vou colocar aqui dois pontos, ponto para concatenar, ponto, e nós vamos exibir o mysqli connect error, tá? Ponto e vírgula. Vou colocar aqui um end if. Então vamos tentar acessar esse dbconnect. Ele está em PHP Action, né? Ele está dentro da pasta PHP Action dbconnect, tá? Então não apareceu erro nenhum, a nossa conexão está funcionando, certo? Beleza. Vamos retornar. Então a nossa conexão está pronta. Bom, então no adicionar.php, a gente precisa saber que quando ele preencher esse formulário, a gente precisa processar esse formulário, correto? Então olha só, a gente precisa adicionar aqui o action no formulário. O action vai estar dentro da pasta PHP Action, tá? E o nome do arquivo vai ser create.php. Tranquilo? Vamos adicionar também um método, que vai ser post. Simples assim. E aqui no botão, a gente precisa adicionar um name, tá? Quando ele clicar em cadastrar, a gente vai criar um índice chamado btn cadastrar, certo? Então esse botão lista de clientes, na verdade, deveria ser um link, né? Link. E aqui a gente coloca um href para index.php. Tranquilo? Vou fechar aqui o link. Beleza. Então, abrindo aqui no navegador, nós temos o botão cadastrar, ok? Que vai redirecionar para a página create. E o lista de clientes, que vai voltar para a index, certo? Então, vamos criar agora o nosso arquivo create dentro da pasta PHP Action, ok? Botão direito, new file, e vou salvar como create.php. Então, antes de tudo, a gente precisa dar um require aqui na conexão, tá? Então, require ons db underline connect.php, certo? E agora a gente vai verificar se existe esse índice aqui na super global post, esse índice btn cadastrar. Então, ó, se e set o quê? Se existe na variável post o índice btn cadastrar. Se existir é porque alguém clicou no botão cadastrar, correto? Então a gente precisa pegar aqueles dados. O primeiro dado é nome. Só que antes de passar da super global para a variável nome, a gente vai filtrar utilizando a função
MySQLi escape string. Nós vamos passar o primeiro parâmetro, que é a nossa conexão, tá? O connect. E o segundo parâmetro, a super global post. Nome. Beleza? Vamos fazer isso com todos os dados. Nome, sobrenome, e-mail e idade. E-mail e idade. Beleza. Então agora a gente precisa inserir esses dados no banco de dados, certo? Então vamos criar uma variável chamada SQL. E o comando para inserir no banco de dados é o insert. Insert. Nós vamos inserir onde? Na tabela clientes, ok? E entre parênteses, nós colocamos os nomes dos campos. Então, se a gente abrir aqui o phpMyAdmin, banco de dados CRUD, tabela clientes, nós temos 5 campos, né? O ID, nome, sobrenome, e-mail e idade. Então, olha só, o ID a gente não precisa inserir, porque ele é auto-increment. Mas os outros campos a gente precisa informar. Então, o campo nome, sobrenome, e-mail e idade. Ok? Então, nós vamos inserir na tabela clientes, no campo nome, sobrenome, e-mail e idade, esses valores. Quais valores? Nós vamos colocar aqui as variáveis, tá? Nome, sobrenome, e-mail e idade. Tranquilo? Simples assim. Ponto e vírgula. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente já vai verificar se a gente conseguiu fazer essa query, tá? Então se o quê? Se MySQLi query, nós vamos passar aqui 2 parâmetros, né? O primeiro parâmetro é a conexão e o segundo parâmetro, o nosso SQL, tá? Então, se ele retornar um verdadeiro desse se, é porque a gente conseguiu inserir esse registro no banco de dados, tá? Então, se a gente conseguiu inserir, nós vamos retornar para index, header, com header location, para index.php, e nós vamos passar um parâmetro pela URL. Então, a gente coloca aqui uma interrogação, sucesso, beleza? Ponto e vírgula. Mas, se ele não conseguir, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos retornar para index com header location, interrogação para passar outro parâmetro, e vou colocar aqui um erro, beleza? E aqui um end if. Então vamos testar esse nosso código, né? Então tenho aqui o sistema de cadastro. Eu vou adicionar o link aqui nesse index. No botão, né? Aqui no href. Para o adicionar.php. Beleza. Então estou aqui na index. Vou clicar em adicionar cliente. E vamos lá. Rodrigo Oliveira. Rodrigo Santos aqui, idade 25. Quando eu clicar em cadastrar, ele nos redirecionou para index.php, só que ele não retornou um nível, tá? Porque ele estava na pasta PHP Action. Mas como a gente conseguiu passar o parâmetro sucesso, é porque a gente conseguiu inserir no banco de dados, ok? Então, antes de verificar, a gente vai fazer o seguinte, aqui no Create, vamos adicionar 2 pontos, barra, para ele poder voltar um nível e conseguir nos redirecionar para o index correto, tá? Beleza. Vamos olhar no nosso banco de dados, se ele conseguiu cadastrar. Banco de dados CRUD. Clientes. E olha só, nós conseguimos fazer uma inserção no banco de dados. Beleza? Vamos fazer um outro teste. Vamos voltar aqui para a CRUD. Adicionar cliente, tá? Vou adicionar agora João. João da Silva, e-mail joão@gmail.com, idade 56.
Quando eu clicar em cadastrar, olha só, ele voltou para index passando o parâmetro sucesso aqui. Então, na próxima aula, nós vamos implementar uma mensagem aqui de sucesso ou de erro e nós vamos, de fato, listar os clientes cadastrados no banco de dados aqui na nossa index. Tranquilo? Forte abraço, até lá!